O Realidade em Pauta já está de volta. Hoje o assunto é suicídio. Enquanto que falar sobre o suicídio é para muitos um gatilho para essa atividade, para essa ação, profissionais indicam utilizar a escuta empática como ferramenta. Você vai ver como a profissionalização desse ato de ouvir tem transformado histórias. Por dia, 32 brasileiros morrem vítimas de suicídio. São 224 vidas perdidas no intervalo de uma semana. Pedidos de ajuda que não podem mais ser silenciados. Na verdade, nenhum tentante ele quer chamar a atenção, isso é considerado como um pedido de socorro. As pessoas que acabam considerando chamar a atenção, né? Então, assim, para ele chegar no nível de pedir socorro, ele já pensou pelo menos 5 vezes antes de fazer a primeira tentativa. Então, não é para chamar a atenção, ele está pedindo socorro. E esse pacto de silêncio muitas vezes vem por parte do tentante e da sociedade. Afinal, falar sobre o assunto pode motivar mais atos de suicídio? Na verdade, antigamente era tido exatamente desta forma, né? O falar sobre suicídio, na verdade, eles consideravam como se você estivesse, na verdade, apoiando e instigando cada vez mais as pessoas. E pelo contrário, a única saída que a gente tem para a prevenção do suicídio é falar sobre, é dar essa escutativa, é bem o inverso disso. Este jovem foi calado pelo preconceito. Há 4 anos convive com a depressão e a síndrome do pânico, até que em seu desespero viu na morte a única saída para dar fim ao sofrimento psíquico. Eu falei já no começo com os meus pais, até familiares e amigos, eles ainda achavam que era uma frescura ou acabavam brincando com a situação, falavam, acho que chama a gente acaba chamando de doido, ou como se fala coisas assim, desse tipo. Você vai guardando, você acaba não contando para ninguém, vai guardando. Aí chega um tal momento em que você não aguenta tanta pressão dentro de você e acaba tentando fazer um ato mais irresponsável, vamos dizer assim, que foi o meu. Então hoje, aqui na instituição, de 120 leitos, uma média de 10% dos pacientes que internam para nós são pacientes que tentaram suicídio. Eles vêm com esse relato no prontuário dele para internar. Mas nem sempre o tentante tem um histórico de problemas psiquiátricos, doenças que podem agravar o quadro. Em 2010, era uma pessoa normal, sem muitos sobressaltos, ocupava uma posição de destaque numa empresa pública, uma posição de poder, com bastante poder, e por conta dessa posição eu tomei algumas decisões que não foram muito boas, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Os problemas geraram uma pressão tão grande na mente de Danilo que ele não identificou outras alternativas. E aí ela desceu, já estava no chão, e ela começou a chorar, começou a perguntar o que tinha acontecido, e eu já não conseguia falar mais. Ela começou a chamar meus filhos já são adultos, né? Na época eles tinham, um tinha 20 anos, outro tinha 25. E eles desceram, ficaram desesperados. Eu tenho uma filha casada, ela ligou para minha filha morava próxima. E aí minha filha veio com meu genro. Isso tudo em questão de minutos, questão de 15, 20 minutos no máximo. E eu senti que eu estava morrendo, né? E a única coisa que eu conseguia pensar, não conseguia falar, era pedir perdão para ela, para Deus, né? Para meus filhos. Pedir perdão por tudo que estava acontecendo e por aquilo também, né? E eu me recordo, a última coisa que eu me recordo foi meu genro me pegou e falou pro meu filho mais novo ele é grande, é forte, para me levar para o hospital. E aí meu filho me pegou e a última coisa que eu me lembro foi de meu filho chorando e gritando para mim não morrer. E de fato não morreu. O auxílio médico psicológico, o apoio e perdão da família reergueram este homem. Na realidade, grande parte dos problemas que nós temos são decisões incorretas que nós tomamos, decisões sem pensar, decisões precipitadas, não medimos as consequências, não conseguimos visualizar os resultados dessas decisões. Então, a primeira coisa que eu falo para meus filhos é pense antes de fazer, pense antes de falar, meça as consequências, veja se realmente é isso que você quer para a sua vida e para a vida das pessoas. Tendo o problema, enfrente o problema, solucione. Todo problema tem solução. Diante de situações como esta, é importante profissionalizar o ato de ouvir. Dos 3 milhões de atendimentos recebidos pelo CVV todos os meses, 15% são de pessoas com tendências suicidas. Quando existe
o treinamento para a pessoa com potencial suicida, nós vamos ao encontro do sentimento dessa pessoa. Se essa pessoa começa a questionar muito e frisar que ela quer se suicidar, nós vamos devolver para ela. Mas é isso mesmo que você quer? Você quer se suicidar? Porque às vezes a pessoa só precisa escutar. A própria voz dela falando que ela quer se matar. Chama atenção o dado de que, enquanto os maiores índices de suicídio estão entre os homens, as mulheres tentam mais vezes. A mulher tentante, seja ela paciente psiquiátrica ou não, ela tem uma necessidade bem voltada para a questão do acolhimento familiar. A mulher tentante, geralmente, é uma pessoa que se sente deixada de lado pela família. Ela se sente num lugar sempre de cuidadora, de que ela não é cuidada pelos outros. Então, ela geralmente é uma senhora que criou os filhos, que cuidou do marido, que teve uma vida ativa, e ela já às vezes pode ter um problema psiquiátrico ou não, mas quando esse problema se agrava, a família às vezes não enxerga essa pessoa como alguém que precisa de cuidados. Então essa pessoa, ela acaba sendo deixada de lado, os filhos casam, né? Então a gente tem muitos casos aqui de mulheres de meia idade, né, que os filhos casam e ela acaba ficando sozinha, ela se sente realmente sozinha. Independente do gênero, quem sabe o ato de servir seja uma forma eficaz de superar. O que me motivou, né, foi esse desejo de ser útil aos outros, né? Mas hoje em dia eu descobri que, ao contrário disso, o fato de ser voluntário me traz uma melhoria como pessoa, né? Os exercícios que a gente faz, os treinamentos que a gente faz, eu me considero hoje uma pessoa muito melhor do que quando eu iniciei. E isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande. Satisfação, sentido para a vida, não são características que se conquistam sozinho. A morte não é solução. Não é solução para ninguém. Para ninguém. É tanto que a morte é uma estranha para nós, não é solução. E aqui no estúdio eu estou recebendo hoje a psicóloga e neuropsicóloga Joyce Sanches. Joyce, no outro bloco a gente falava sobre os sinais, sobre a ação que a família e os amigos devem ter. Agora eu deixei para você responder para a gente se é fácil convencer uma pessoa de que ela precisa da ajuda profissional. Vai depender muito de como aquela pessoa está, né? Tem pessoas que você convence fácil, fala, olha, você está precisando de um acompanhamento, ou a pessoa já aceita. Tem pessoas que vão por conta própria, outras pessoas não, né? Vem muito também da questão do preconceito, né, com psiquiatra, o preconceito com o psicólogo e o próprio tabu que a gente já tinha falado dos transtornos mentais, né? Seja da depressão, de qualquer uma outra coisa. As pessoas ainda têm muitos preconceitos, por isso que muitas vezes elas negam um tratamento, até por não saber como que é, né? Mas a família, ela tem que ser muito presente, né? Igual como nós já havíamos falado, hoje em dia está cada um no seu canto, não se importam mais com o outro. Então a questão da empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa, da conversa, né? Talvez aquela pessoa não aceite na primeira vez que você fale, mas tenta de novo, depois vai novamente. Agora, se você perceber que existe um comportamento suicida ali, muito em evidência, você leva a pessoa, porque ela não está conseguindo responder muito por si, ela está em uma distorção da realidade. A mídia, inclusive, tem começado a falar mais sobre esse tema, sobre a prevenção ao suicídio para adolescentes, por conta de um jogo recente que a gente teve tomando conta do mundo, e agora tem uma outra febre que acaba levando adolescentes à automutilação ou até mesmo ao suicídio. Como prevenir isso, Joyce, tendo em vista essa condição, né, do adolescente muitas vezes já isolado, e aí encontra nas redes sociais, nesses grupos de redes sociais, como se fosse um subterfúgio para ele próprio? Como lidar com isso? É importante a gente entender um pouquinho sobre a adolescência, né? A adolescência é uma fase muito complexa.
O adolescente, ele é cobrado o tempo inteiro, ele é cobrado pela família, ele é cobrado pela sociedade, ele é cobrado pela instituição de ensino, ele é cobrado pelos próprios amigos, onde ele tem que se encaixar em padrões. Aí a gente tem também as questões hormonais também. Então vamos pensar naquele adolescente diante do mundo, até onde ele começa também a questionar muita coisa. Quando ele é criança, ele tem que aceitar tudo, na adolescência ele já começa a questionar. Então a gente já pega uma fase muito difícil, né? E aí de repente chega esses jogos onde a pessoa tem que provar que ela é capaz. Então entra muito essa questão do não, eu vou, eu posso, as pessoas estão fazendo, eu também consigo. Então é uma busca também de uma aprovação. Mais uma vez vem a comunicação da família, ver o que esse adolescente está vendo na internet, as coisas que ele está fazendo, o conversar sobre tudo aquilo, né? As pessoas costumam achar que o adolescente tem a maturidade de um adulto e não tem. Ele está em formação ainda. Então, tem coisas que para nós é óbvia, para ele não é. Então, tem que conversar, tem que orientar e tem que acompanhar as coisas que eles estão fazendo na internet. Joyce, foi muito bom receber você aqui, viu? O tempo passou voando. Muito obrigado pela sua participação, pelas considerações que você trouxe para a gente. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Caso você precise de ajuda, ligue para o 188. Você pode ser também um voluntário. Mais informações você encontra lá no site cvv.org.br. E eu agradeço também a você que acompanhou aqui o Realidade em Pauta. A gente fica por aqui hoje, mas você pode rever essa conversa com a Joyce, neuropsicóloga. Pode rever a matéria que a gente apresentou sempre lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. E eu espero você para o nosso próximo programa.